porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse ontem que a corte é alvo de muita incompreensão no Brasil e que também é passível de erro. A declaração foi feita em entrevista à Globo News. O ministro destacou que o STF teve um papel decisivo em momentos como a pandemia e na defesa da democracia. Ana, nessa entrevista, o Barroso ainda disse que a Corte salvou milhares de vidas quando deu autonomia a estados e municípios para definir um plano de combate à Covid-19. É inacreditável, né? Só resta ser fiscal de nuvem mesmo, porque, como o Augusto fala, porque eles não têm nenhuma conexão com a realidade, nenhuma conexão. Onde quer que esses ministros pisem hoje, eles são vaiados. O brasileiro já sabe a lista dos traidores da pátria. Talvez ali, lá em cima, está o senhor Rodrigo Pacheco. Mas, né, descendo aí a lista, está exatamente Alexandre de Moraes, Barroso, porque muita gente fala, né, Paula, nós também falamos muito desses ministros, Barroso, Alexandre de Moraes, acho que os dois são os mais falados aí diante de tantas inconstitucionalidades e absurdos proferidos por esses ministros. Mas, na verdade, esses dois monstrengos jurídicos são monstrengos jurídicos, sim, porque as inconstitucionalidades, elas são absolutamente, são inaceitáveis. Isso só existe, esses dois monstrengos jurídicos no Brasil, eles só criaram esse tamanho, eles estão gordos desse jeito por causa do Rodrigo Pacheco. Porque se o Rodrigo Pacheco tivesse parado, freado isso, usado nossa Constituição e ter falado, olha, aqui está passando um pouquinho além da conta, muita gente falando, não vai dar em nada processo de impeachment de ministro no plenário, eles vão votar contra, não tem problema. Coloca no plenário, deixa o Brasil assistir, quem vai votar a favor, quem vai votar contra, quem vai proteger monstrengos jurídicos que rasgam a nossa Constituição. Então, o Barroso, assim como Alexandre de Moraes, o próprio Rodrigo Pacheco, eles não conseguem sair às ruas. E o que nós perguntamos ontem, né, eles que tiveram um político de estimação nessa corrida presidencial, saiam às ruas e juntem-se aos 60 milhões de eleitores do Lula. Onde eles estão? Juntem-se a eles. Eles estão por toda parte, né? Só que não. 18h51. Antes de passar para o Augusto, lembrando que estamos com mais de 107 mil pessoas acompanhando ao vivo o programa Oeste Sem Filtro aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Vamos lá, Augusto. Ele se refugia no circuito da esquerda pusilânime, né? Palestra para estudante, viagens ao exterior, né? Palestras para a turma que acha que a Amazônia está em chamas há 200 anos, lá no Egito. E agora, quando ele tem que dar entrevista para os amigos da Globo, ele admite, olha só que gesto de humildade. O Supremo é passível de erro, ele está reconhecendo. Isso aí erra muito de vez em quando, mas também erra. E assim é vítima da incompreensão dos brasileiros. Pelo contrário, ministro, vocês são vítimas da compreensão dos brasileiros que acordaram, dos que falam a verdade. Porque o Supremo, nenhum ministro pode circular nas ruas em paz se defendeu a democracia e se salvou vidas. Isso é o que diz o consórcio da imprensa. Então o povo não é bobo, nem pode ser tratado como um bando de imbecis, porque não é. O povo acordou e vê o que está acontecendo. Aí, o que não acontece lá é trabalho, é julgamento de processo ali que está encalhado há séculos. São mais de 100 mil. O Barroso não para do Supremo, ele não comparece ao local de trabalho, como a gente via, né, naquelas demissões ali por justa causa, abandono de emprego. Esse aí abandonou o emprego faz tempo. Eu quero saber quantos processos o gabinete dele examinou na semana passada, com todos os assessores que tem. Agora, erra muito? Não, o Barroso tem erros espetaculares. Ele defendeu a inocência
do Cesare Battisti, o amigo Cesare. Ele atribuiu a cura dele, que bom, que se livrou de um câncer, atribuiu ao estuprador João de Deus. Não é que vocês erram. Esse tipo de erro, a gente considera até o erro humano. Vocês erram deliberadamente quando vocês tratam a Constituição a socos e pontapés. E fazem isso porque se meteram num golpe que, como começamos a ver, não vai dar certo. Não vai acabar bem. E aí, Fiuza, o Augusto já elencou alguns erros aqui, porque o Barroso, na fala dele, só disse que é passível de erro, mas não disse nada. Disse, mas não disse. É um ministro do... Desculpa, fala. Não, ele disse, mas não disse, na verdade, né? Não apontou nada. Fez um meia-culpa aqui e jogou pra galera. Dessa vez ele não falou perdeu o mané, né? Mas o perdeu o mané está na testa dele. O perdeu o mané é a descrição completa e perfeita da personalidade dele. É um prepotente, um arrogante, um deslumbrado, um medíocre. E ele dizer, é claro, ele está falando com a Globo, né? Ele está falando naquele jogral, né? A Globo transforma um medíocre num iluminista, no novo Montesquieu. Então, Luiz Roberto Barroso tem a cara de pau de dizer que a decisão do Supremo salvou vidas. Eles dizem qualquer coisa, eu gostaria que eles demonstrassem isso, porque o que eles fizeram foi dar plenos poderes a tiranetes locais, governadores e prefeitos que sentaram o sarrafo na população fingindo que aquilo era política de segurança sanitária, que impuseram à população políticas de obrigatoriedade de passaporte vacinal, o que a ciência jamais demonstrou com essas vacinas que fosse eficiente para deter o contágio. Basta dizer que vacinados pegavam a doença em formas leves, moderadas, graves e até óbito. Então, é proibido falar isso? É proibido dizer que essa medida do iluminista Barroso é anticientífica? Eu sou obrigado a dizer, senão acabou a democracia. Senão a gente desiste disso tudo, aí vira o quê? Sei lá, vira um salão. Expliquem aí o que é o novo regime. Então, é um personagem que tem essa desinibição para se fantasiar de defensor da ciência sem ciência alguma, para mostrar a sua desinibição, né, diante de medidas que resultaram, por exemplo, no Covidão. O STF é pai do Covidão. O Covidão foi o desvio de verbas públicas feitos por governadores e prefeitos que receberam do STF essa autonomia, essa proteção, com a cumplicidade da imprensa, o tempo inteiro dizendo que aquele quanto mais batia na população, João Dória, Eduardo Paes, esses personagens são inacreditáveis, né? Eles precisam responder por isso. Quanto mais batiam, quanto mais desciam o sarrafo, quanto mais maltratavam a população, melhor aparecia na Globo e, evidentemente, o biombo ficava maior para o que aconteceu, que foi o Covidão, desvio de verbas públicas. O Barroso chegou, Paula, para concluir, ele chegou a proibir a entrada no Brasil de cidadãos não vacinados, inclusive brasileiros, que não podiam regressar. Hoje, decorrido esse tempo todo aí da pandemia, você não consegue mostrar esta medida como uma medida eficaz de proteção, de bloqueio sanitário, de bloqueio de contágio. É mentira, é falso, é uma medida fantasiosa, espetaculosa, portanto irresponsável, como são, né, todos esses atos que vêm de lá.